Boa noite, Well. Boa noite, Wagner. Boa noite, Ari. O pessoal vai entrando. Boa noite, garoto. Alexandre Weber. Vamos esperar. Rodrigo Sete, Natália, Carlos Mateira, Lari, Júnior Rage, Cris. Olá, Cris. Deixa eu dar um oi pra ela aqui. Eita. Olá, Cris. Silvana, minha amiga da Garagem do Conhecimento, parceira. Deixa eu chamar o Rage aqui. Júnior Rage. Foi culpa tua essa live do Rage, viu, Silvana? E aí, Rage? Boa noite. Fala, Daniel. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? O som tá bom? Tá escutando bem? Tô escutando, vendo, tudo perfeito. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, perfeito também. Você mora em Atibaia também, Rage? Não, moro em São Paulo aqui, na Zona Leste aqui. Não sou de Atibaia, não. Mas tô na saída, pertinho. Tá na saída. Eu tô em Atibaia, então por isso que eu conheço tanto a Decra. É, tá aí do ladinho. Frio aqui, cara. É, aí geralmente a temperatura é mais baixa que aqui, né? Com certeza. Rage, primeiro, obrigado por aceitar o meu convite de estar aqui nas nossas lives. Hoje é a 20ª live que eu estou fazendo, cara. Comecei como uma brincadeira, falei, não, vamos fazer uma ou outra. Já estamos na 6ª semana fazendo live, tentando ajudar um monte de gente aqui nesse tempo. Te agradecer. Eu falei para a Silvana, da Garagem do Conhecimento, que ela é culpada por essa live. Eu não sei se você sabe que quando a gente estava na FenaBrave do ano passado, FenaBrave ou Fenalto, eu não lembro qual das duas, ela me perguntou se eu conhecia alguém da Decra. Aí acho que eu comentei do Mário e comentei de você. E ela foi conversar com você e depois sei que vocês viraram parceiros e depois ela falou, ó, chama o Rage para fazer uma live. Você sabia disso? Dessa história toda? Não sabia dessa história da Fenalto, da FenaBrave, não, mas que a gente acabou se conhecendo e estreitando os negócios e as conversas através da Silvia e da Silvana lá, que são parceiras nossas também, competentíssimas no que fazem, um trabalho excelente lá da garagem, muito gente boa. Pois é, e ela me perguntou se eu conhecia alguém, falei, ó, vai lá, eu sei que tem um diretor comercial novo, falei, eu não conhecia pessoalmente, eu não conheço o Rage. Aí ela falou, não, então eu vou lá conversar. Depois eu soube tudo que foi. Obras do destino. Rage, deixa eu te apresentar aqui oficialmente, Reinaldo Rage Júnior, diretor comercial e departamento de franquias na Decra Vistorias, com formação superior em administração pela Funenseg. Funenseg, é isso? Isso, Funenseg. Isso, é fundação. MBA na Fundação Dom Cabral, gestão de negócio, atuando no setor automotivo desde 96, com empresas como Volkswagen, Banco BV, Itaú, Banco Safra, Alfa e BNP Paribas. Falei que você é rodado, né, Raj? Parabéns. É a idade, né? É a idade. Você tá com quantos anos, cara? 50. Menino. 50. Tem uma vida inteira. Raj, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu conheço a Decra desde antes dela ser Decra, com o Isidoro, com o Mário, com o Marcão. Eu tenho uma história de, sei lá, mais de 20 anos, quando a Decra adquiriu, que a era Linces, na época a Linces, né? A Linces. Então eu conheço absolutamente todo mundo. Sempre tive boas parcerias com a Decra e é bem legal a gente poder discutir algumas coisas aqui. Hoje a Decra, vocês estão 100% do escritório em home office? Até 10 dias atrás, mais ou menos, Daniel, a gente estava com 100% dos funcionários em home office. Há 10 dias, mais ou menos 10 dias atrás, a gente voltou ao call center por uma necessidade de que, na parte de tecnologia, de internet principalmente, da residência dos funcionários não suportou a carga de trabalho. Então a gente tomou um cuidado para preparar toda a parte de EPI, toda a parte de
estrutura dentro do escritório, né, remanejar de acordo com as novas normas. O recursos humanos, o pessoal de recursos humanos da DECRA trabalhou bem forte para poder conseguir estruturar para o time de call center voltar, e hoje o call center já está trabalhando da última semana, pouco mais de 10 dias dentro da companhia, respeitando todas as normas. A DECRA, Daniel, ela poderia estar trabalhando normalmente dentro do escritório por ser considerada serviço essencial junto com as seguradoras. Mas não fazia sentido. A primeira preocupação foi com saúde dos empregados, dos funcionários, que continua acontecendo, mas a gente preferiu preservar isso e voltar gradativamente de acordo com as alterações necessárias no escritório para poder receber o pessoal. Então tem teste de temperatura, distribuição de máscara, álcool em gel, tudo que é necessário para que isso corra de maneira correta, e graças a Deus até agora na família DECRA nenhum caso, nenhuma situação que a gente precisasse ter algum tipo de preocupação. Raj, deixa eu te fazer uma pergunta. E os franqueados, né? Você cuida também do setor de franquia? Eu conheço um monte de franqueado da DECRA. Acho que vocês são mais de 400, né? A gente, em número de franqueados, em número de postos de atendimento, mais de 400. Isso, a gente tem hoje atendimento em todos os estados, todas as capitais, atingindo mais ou menos 4.500 municípios são atendidos pela DECRA em todo o país. É a maior capilaridade do mercado, sem dúvida. Eu tive a oportunidade, Raj, há uns 4 anos atrás, convidado pela DECRA, foi antes de eu me associar com o Cox, então deve estar fazendo há uns 5 anos atrás. Eu fui conhecer o remarketing da DECRA em Portugal e Espanha. Eu fui conhecer toda a parte de remarketing, que é o que eu conheço, e eles me convidaram. Eu não lembro quem me convidou, estava tentando hoje lembrar, mas eu conheci porque na época a DECRA tinha um setor de remarketing, eu não sei hoje, na Espanha e em Portugal. Na Espanha era muito grande com o Santander, muito grande, com a GM também, e eu fui conhecer toda a parte de remarketing e fiquei encantado e aprendi muitas coisas ali nessa viagem que eu fiz. É bem bacana. Eu não cheguei a conhecer o setor de remarketing, ele existe, continua atuando. Eu tive na matriz no mês de, acho que foi novembro do ano passado, para conhecer meus pares e para participar de algumas reuniões comerciais com a direção, com os diretores comerciais do restante do mundo. A DECRA está em mais de 40 países. E hoje em 2025 completa 100 anos de idade a empresa. Então é quase uma empresa centenária. Sensacional. Muita tradição na Europa, né? Líder na Alemanha de inspeção automotiva e outros serviços. E eu visitei a Espanha e visitei a ação da Holanda e da Alemanha. E na Espanha foi também uma surpresa. A gente tem um pátio lá que ele simula uma cidade com ruas, com prédios, com avenidas para a direção autônoma. Então a gente testa o veículo com radar, com adaptações para ver qual é a reação de um veículo cruzando com outro, com o 5G em conformidade dentro dos veículos, para poder testar a direção autônoma. Foi muito túnel réplica de um túnel para o veículo passar, que tipo de ação ele sofre por estar fora da rede do 5G, que cuida do veículo autônomo. Sim, foi muito, muito interessante. Então a DECRA tem uma capilaridade, uma experiência em teste de serviços, de produtos bem grande, bem bacana. Fiquei surpreso, porque não era meu mundo, né? Sem dúvida. Hoje, os franqueados, né, que a gente estava falando, as franquias mais os postos, ele é considerado, desculpa a minha ignorância, é considerado essencial. Eles estão abertos, porque eu estou vendo aqui, o pessoal está entrando o pessoal das tuas franquias aqui, DECRA, acho que é DECRA Piauí, que eu acabei de ver. Eles estão abertos? Não, as lojas, os franqueados, eles têm que obedecer à regulamentação, à legislação local. Então é como se fossem isso, como a regulamentação do comércio. A DECRA em si, por ser uma prestadora de serviços para seguro,
Para seguradoras também, né, financeiras, bancos, seguradoras, ela pode, de acordo com a interpretação legal que a gente solicitou, ela pode atuar. Mas as lojas, os pontos, seguem a legislação da cidade onde estão e do estado onde elas estão localizadas. Atuando. Isso. Então, com certeza, mais de 80%, 90% já estão fechadas há quase 2 meses. Por aí, por aí. A gente tem atendimento remoto, então, para determinados serviços a gente pode atuar. Então, um vistoriador, se solicitado por um grupo concessionário, por uma empresa para ir num pátio e fazer algum determinado serviço, ele pode fazer, desde que ele não tenha contato com outras pessoas, ele vai trabalhar individualmente, com todo o EPI, com toda a segurança que a gente precisa cuidar, ele pode executar esses tipos de serviço. Mas a boa parte dos nossos franqueados está atendendo parcialmente por não poder estar de portas abertas e cumprindo a legislação local. Eu não sei se você pode falar números. A gente está recebendo algumas perguntas aqui. Hoje o serviço de vistoria, que tem muita ligação. Eu vou falar mais no meu meio, né, de remarketing, de venda em leilão, de plataforma junto com o Carros Club. Quanto caiu isso, Raj, para a gente ter uma ideia? O quanto caiu? Próximo dos 65%, 70%. Foi uma queda bem considerável. O quanto a ECV e Detran fechado em São Paulo 100%. Acaba matando muitas operações, né? E 100%. A gente também parou a ECV. E isso, para nós, para todo mundo que comercializa carro, cara, tá sendo algo impossível de se conviver. Sim. Sufocante. A gente está num momento de construção do primeiro forecast do ano e eu tenho acompanhado todas as tuas lives, né? E a pergunta, não sei se foi o Silvio, o Caporusso quem brincou, a pergunta do 1 milhão de euros, né? Não mais de dólar, de euro, que está valendo mais. O que vai acontecer, quais são os números, até quando a gente resiste. Eu tive reunião nesses últimos 10 dias com praticamente todas as seguradoras do país, e bancos e financeiras, e a questão está aberta. Ninguém tem esse número, essa informação para saber essa resposta, e a gente está atuando realmente no escuro, aguardando. Amanhã tem o pronunciamento do governador para saber se Detran volta ou não volta. A gente tem a informação que a gente já recebe é que tem um represamento de serviços aguardando serem feitos, então provavelmente tenha um voo de galinha curto de alguns serviços que estejam represados aguardando serem executados, mas a gente sabe que a retomada vai ser gradativa, né? É inimaginável pensar que simplesmente a autorização para se abrir as lojas, as concessionárias, vai fazer com que o consumidor retorne imediatamente e decida por trocar de veículo, comprar um veículo novo. Eu vi as lives que você tem feito e é bem isso mesmo. Até a confiança voltar e a gente conseguir fazer a roda girar, leva um tempo. A gente está preocupado com isso, mas tem que ser criativo, tem que pensar fora da caixa, tem que pensar em como levar novos serviços, novos produtos para os nossos players, para os nossos clientes, para poder suprir e mostrar essa renovação de confiança para o consumidor. Sem dúvida. Essa semana eu confesso que acho que eu fiquei pelo menos 2 dias dormindo super mal. Normalmente eu durmo bem, mas assim, a ansiedade de não saber quando nós vamos voltar é algo que para mim é sufocante, como você disse. Será que a gente volta? Será que o Detran volta? Nós temos uma unidade de negócio que é a Dr. Doc, que é um despachante para bancos. A gente tem há mais de 20 anos. A gente não roda um documento desde o dia 28 de março. E essa ansiedade, será que volta o Detran? Então, especificamente a Dr. Doc tem sofrido muito porque está conseguindo fazer alguns documentos em outros estados, mas como a gente trabalha para bancos, você sabe a dificuldade que é um ECV. Nós estamos vendo, por exemplo, no leilão, nós começamos a fazer vendas sem documento. Claro que com todas as coisas que a gente pode, as seguranças que a gente pode ter, mas a gente já começou a fazer o que eu falo assim, que é apelar, vender um carro, que é onde eu vou fazer a pergunta para você. Eu acho que a Dekra
quando veio para o Brasil, quando chegou no Brasil, ela veio trazer uma credibilidade para um mercado brasileiro. O que é uma credibilidade? É vistoriar o carro e dar segurança para quem está comprando. O que você pode dizer, Raj, você que trabalhou em um monte de setores automobilísticos, o quanto é importante uma vistoria muito bem feita, uma história do carro. Todo mundo sonha com o Facebook do carro, todo mundo sonha com os dados mais precisos. O que isso mudou nesses anos ou nesse tempo que você está como Dekra? Foi uma surpresa, Daniel, até porque, como você mencionou, eu trabalho no setor automotivo há muito tempo, mas especificamente para conhecer a fundo o setor de vistoria, de inspeção, de laudo, é um mundo diferente e, assim, o quanto o consumidor está sujeito a golpe, está sujeito a situações de comprar aquilo que ele não gostaria de estar comprando e de ser colocado em situações de risco. E por todos os sentidos, por situações realmente de quadrilha, do que quer que seja, situações de desconhecimento também. Então, você ter uma certificação, né? Você ter um documento, você ter um especialista olhando aquilo que você vai comprar para te garantir que o que você está comprando é realmente o que está prometido para você, estruturalmente, quilometragem rodada, ela é original, não é original, se o carro teve avaria, se ele foi repintado, e se ele foi repintado sem problema nenhum, mas com qualidade, se ele veio de leilão, ou não quer dizer absolutamente nada em termos de qualidade, um veículo de leilão. Ele pode ser muito bom vindo de leite. Ele pode ter sido arrematado por falta de pagamento, porque quer que seja outro motivo, e ser um carro muito bom. Então, o fato dele ser oriundo de leilão não descredencia ele, mas precisa alguém avaliar para mostrar, olha, não houve nenhuma alteração, não houve abarroamento, não houve pintura ou dano exagerado que ponha em credibilidade a estrutura do veículo. Esse tipo de serviço é extremamente importante, fora o documental. Perdão, não escutei. Não lembro que eu repeti. Mas uma coisa que é importante nisso eu acho que o mercado brasileiro está passando por um momento interessante quando vem uma empresa como o Dekra, como outras multinacionais, vêm para dar credibilidade. Eu vou contar um episódio rápido. Eu tenho um carro, uma Jetta blindada para vender. É um carro difícil de vender. Eu anunciei num portal e veio um cara querendo trocar esse carro. E eu vi ele muito ansioso essa semana. Era um carro mais velho. O cara falou, não, eu aceito o teu carro, manda ele por plataforma. E eu falei assim, olha, só deixa eu te dar um exemplo. O carro está com um vidro, meu carro, está com vidro delaminado. Eu tenho aqui um laudo, mandei o laudo para ele e eu vi que ele não mandou nada. E eu acabei aproveitando, peguei uma empresa de vistoria, mandei ir hoje na casa ver o carro. O carro era totalmente diferente do que eu tinha visto nas fotos. E é claro, o cara estava no sul do Brasil. Normalmente eu não faço negócio assim. Eu nem queria, era mais uma troca porque o carro não servia mais para mim. E quando eu vi aí, depois eu liguei para ele e falei, cara, deixa eu falar uma coisa. Teu carro é muito ruim. Olha a vistoria do teu carro. E eu vi que ele era lojista. E o que mais me impacta em tudo isso, Raj, é ainda a gente está no ano 2020 e ainda quanto tem oportunistas que trabalham com carro e quanto é importante a gente nesse meio mudar essa cultura, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. Assim que a crise aconteceu, eu não sei se você viu esse episódio, eu recebi, acho que pelo Facebook gravado, de um... Acho que era um... a informação estava lá meio torcida, mas eu não tive certeza, não consegui verificar. Mas a princípio era um lojista que viu a possibilidade com a crise de comprar barato, porque alguém tinha anunciado um lote de carros por R$260 mil, que em valor de mercado era perto de 360. Então tinham 100 mil de desconto nesse lote. Obviamente ele fez, acho que a transferência, pagou adiantado e foi buscar os carros. E quando chegou, era tudo produto de furto remarcado. E ele soluçava no vídeo, dizendo que tinha acabado de perder 200... E não se preocupou, porque uma única atitude de, tá bom, eu fecho o negócio, vou mandar alguém aí para laudar todos os carros, vou gastar
200, 300 reais por carro, dentro da margem do que você vai ter de lucro, é absolutamente irrisório para garantir aquilo que eu estou comprando. E ele não fez esse serviço e acabou tomando um prejuízo gigantesco em cima da operação. Então, a gente sabe que o consumidor final ele tem pouca informação sobre isso, Daniel. E falo por experiência própria, que nem quando troquei um carro igual a você no passado, acabei comprando o veículo e fui fazer só a vistoria de transferência e caí numa loja da Dekra e me ofereceram um outro serviço, o Dekra Garantido, né? Ele é mais completo, ele olha o carro de cima a baixo, ele dá a garantia de procedência da data que você fez para trás do que aconteceu e garante se durante 3 anos acontecer alguma coisa desse carro ser produto de roubo, furto, remarcação, ele te devolve o dinheiro do que você gastou no veículo. Então, na hora, contratei. Nem sabia que existia. Você pega o valor do carro, perto do valor do serviço, é absolutamente irrisório. E são cuidados que a maioria do consumidor a maioria dos consumidores não sabe ou não toma em relação a isso. E o que a gente está fazendo, já mudando um pouco de assunto e acrescentando, o que a gente está fazendo pós-pandemia é tratar o marketing dos serviços oferecidos pela Dekra com um pouco mais de agressividade, é vir para o mercado com um pouco mais de agressividade para trazer essas informações e deixar o consumidor mais bem informado sobre isso. Ô, Raj, qual a diferença entre o Dekra Garantido e o veículo certificado Dekra? Tá. Até para explicar, porque garantido, eu tenho essa dúvida e eu acho que muita gente, talvez aqui que está aqui de mercado, sim, não ter os franqueados, pode ter essa dúvida, é importante para o mercado conhecer. Tá bom. O Dekra Garantido, ele é um serviço padronizado da Dekra, oferecido em âmbito nacional. Então, os nossos franqueados fazem esse tipo de serviço a pedido do consumidor ou ofertando para o consumidor no momento de uma ECV, no momento de uma própria solicitação de vistoria prévia. Ele sofre essa abordagem, explica-se o que é o serviço e o cliente pode comprar ou não, decide pelo serviço. Ele é um serviço completo, ele demora mais de 1 hora para ser feito, o veículo é colocado no elevador, o veículo é vistoriado por baixo, longarina, peças, checada a quilometragem, é puxado um check-out, que é outra empresa de quem eu também sou diretor comercial e que pertence à Dekra, que busca o histórico veicular, multas, se a procedência, se ele tem algum histórico de leilão, se ele tem histórico de serviços efetivados, se a quilometragem está de acordo e todos esses itens. Então, esse pacote, ele tira todo esse pacote, essa consulta, mais a vistoria presencial e entrega para o cliente um certificado de garantia que esse veículo está nas condições aprovadas. Já o outro produto, a vistoria cautelar, ele é um produto feito, construído de acordo com as solicitações do Dekra certificado, de acordo com as solicitações dos nossos parceiros. Então, um parceiro nosso de negócio pede, eu quero que seja vistoriado os itens A, B, C e D. Eu emito um certificado de acordo com aquela solicitação em nome da Dekra, dizendo que esses itens foram certificados. Ele pode ou não ter garantia, depende do tamanho do apetite ou do que o cliente quer. Geralmente ele é um degrau abaixo do Dekra Garantido. De aquilo que o nosso cliente pede para que a gente construa para o mercado. Ótimo. E, Raj, o que você pode, assim, hoje a gente está vivendo esse momento, nós estamos vendendo online, muito assim, a gente se preparou para vender online como empresa de remarketing, como plataforma. É engraçado, mês passado, o iCarros Club, que a gente mal lançou junto com o iCarros, nós batemos recorde de venda, porque a gente estava preparado para vender online. O que hoje a Dekra consegue ajudar parceiros a vender online com segurança e ajudando quem é que está transacionando o carro aí ainda nesse mercado? Bacana, Daniel. A gente já tinha começado um piloto de um produto chamado Autovistoria. Então, ele é um link que é enviado para o consumidor, diretamente para o consumidor. Então, não existe a necessidade do contato
com um vistoriador presencial, e o consumidor é instruído através desse link a fazer fotos, a preencher dados do veículo, para que a gente receba DECRA de franqueada, e um analista as informações, faça a análise do que ele recebeu, cheque a veracidade do que a gente recebeu e mande de volta para o contratante. Pode ser uma seguradora, pode ser um banco. A gente começou um piloto final do ano passado, começo desse ano, só que com a pandemia a gente teve que acelerar a distribuição desse produto. Então começamos a trocar a roda com o veículo andando, as rodas com o veículo andando, porque as solicitações elas mudam de parceiro para parceiro. Então tem seguradora que quer que seja feito essa verificação. Quem determina se vai ser uma vistoria presencial ou auto-vistoria é o parceiro. De que forma isso vai ser conduzido. E para o mercado de varejo, o que acontece? A auto-vistoria ela tem uma limitação de garantia, obviamente. Eu não consigo enxergar o veículo por baixo, peças, pintura. Eu vou checar a documentação, o chassi, mas o serviço em si, Daniel, ele já traz uma porta de segurança para o fraudador profissional. Quer dizer, se ele recebe essa necessidade de fazer alguma coisa nesse sentido, ele já sabe que ali ele vai ter problema, que ele não vai conseguir passar um veículo nessa condição. Então, a gente é parceiro do Carros também, junto com a Silvia e com a Silvana. Temos parceria com a Autoavaliar, com Web Motors, com o OLX. E estamos trabalhando esse produto para que a gente consiga tranquilizar quem está comprando e quem está vendendo sobre o bem, em questão. O lojista pode estar no Piauí, e o outro comprador aqui em São Paulo, ele se interessar pelo bem, ele não vai conseguir fazer isso. E se eu não tenho a condição hoje, no dia de hoje, de ir pessoalmente na loja ou na casa do consumidor e fazer a certificação e olhar o carro presencialmente, eu já consigo pelo menos dar um cheiro para esse comprador do que ele está vendo, do que ele está recebendo, se aquilo condiz com o anúncio ou não. Até pelo histórico veicular. Perfeito. Parabéns. Grande, essa é uma iniciativa que acho não ajuda muito, e para esse momento, então, acho que dá uma segurança, que é o que a gente precisa. Existe uma coisa, assim, eu falo que eu sempre mudo as perguntas, porque eu vou lembrando de algumas coisas, eu vou anotando aqui, o pessoal está mandando perguntas, mas eu queria te fazer uma. Hoje você consegue entrar no site do Detran e ver todas as vistorias, todas as ECVs, se eu não me engano, ou cautelares, eu não me lembro. Então você pode entrar, pega a placa e você vê todas as vistorias. Isso acho que começou em janeiro, se eu não me engano. E, cara, é um baita de um ganho para nós consumidores, eu acho que também para vocês. Qual o benefício que você acha, tanto para as pessoas que são pessoas físicas, quanto para compradores, para todo mundo, esse histórico já disponível no Detran, Raj? Sem dúvida, né? Porque você ter a garantia de que esse veículo foi periciado em algum momento te resguarda de determinadas situações de risco em relação à fraude. A DECRA hoje, Daniel, ela tem na base de dados dela em torno de 55 milhões de informações de veículos que já passaram pelos nossos franqueados. E cada vez que eu faço um tipo de vistoria, seja vistoria prévia para seguro ou para aprovação de contrato de financiamento, seja um cautelar, seja um garantido, as informações que a gente coleta no momento da vistoria ficam na base de dados da companhia. Então eu sei que em 2017 esse veículo passou por mim com 40 mil quilômetros. Ele não vai aparecer em 2019 com 38, com 20. com 39, com 20. Então, isso a gente consegue pegar de imediato. E essa informação, sendo pública, lógico que facilita muito para o consumidor para saber do histórico que esse veículo tem sido submetido. Então, ele passa por 2, 3 vezes pela mão da DECRA. A gente tem recorrência de 3, 4, 5 vezes, porque cada seguro, ou cada renovação, ou cada troca de proprietário, ele pode ser submetido a uma vistoria, ou para o seguro, ou para o financiamento, ou para uma transferência. Porque nem todos os estados a vistoria de transferência é obrigatória. Obrigatória. Tem 9 estados só da federação, se eu não me engano, que hoje tem a vistoria obrigatória. Deve ser uma tendência, mas a gente sabe que
órgãos governamentais, nem sempre o que a gente imagina é o que acontece, né? Tem política envolvida, tem tudo isso. Raj, tem um sonho nosso como empresa de remarketing e acho também do mercado, é uma empresa, eu não sei se vocês já têm isso, ou se vocês estão buscando isso, é fornecer uma estimativa de gasto para consertar os pontos negativos do carro apontado no laudo. Isso é um sonho que a gente tem. Talvez, eu já vi isso na Europa, eu vi muito isso na Europa e Estados Unidos. A Dekra tem algo para fazer nisso para os próximos tempos? Isso? Qual é a ideia? Já dá para parar de sonhar. A gente já está fazendo locadoras para empresas de leasing e para alguns players do mercado. Hoje a gente faz em torno de 3.500 serviços desses por mês, onde a gente faz a vistoria, análise de desmobilização, de recebimento do veículo e a inspeção de danos, com valor. Então a gente tem uma tabela da Dekra, que pode ser utilizada, a gente apresenta para o parceiro, eu tenho a tabela de precificação de peça e de serviço, ou podemos utilizar a Audatex e outras empresas do mercado que são parceiros da Dekra também. Sim. Vai de acordo com a necessidade ou com o padrão do cliente. Mas a gente já realiza em loco nos pátios desses clientes e já entrega o laudo pronto, o valor do veículo e quanto ele vai gastar para arrumar aqueles detalhes que foram apontados. Em média, obviamente. Até para ele poder cobrar de quem está entregando o carro. Porque que fez a vistoria e ele se resguarda de uma determinada discussão com o player dele que está entregando o veículo. Ele tem um terceiro avaliando e justificando que o valor a ser gasto é mais ou menos esse. Cara, assim, uma coisa para a gente mudar um pouquinho de assunto, não de assunto dentro da nossa realidade. Ontem eu tive com o Silvio de Barros, eu vi que você estava até na nossa live. O Silvio é um cara diferenciado que ninguém pode negar a história de vida e história de sucesso que ele teve. E a gente falou muito sobre mobilidade. O que hoje vocês têm, o que você acha, você como um executivo, qual é o futuro da mobilidade no Brasil? Claro que pós-pandemia, eu acho que hoje a gente é muito incipiente quando a gente fala de mobilidade, mas onde a Dekra pode nos ajudar com a mobilidade, e eu também, como o Raj, como executivo, espera do futuro da mobilidade no Brasil. Legal. Eu assisti a live toda ontem, anteontem, algumas eu consegui acompanhar. Realmente, o que você falou é fato, né? A história do Silvio é sensacional, um cara visionário. Assistir, escutar, falar, acho que dá um ânimo para todo mundo do mercado, o que tem de oportunidade, o que é possível ser feito, né? Muito, muito bacana a live de ontem. E sim, a gente está preocupado ainda mais porque toda a experiência da Dekra na Europa, ela é transmitida para o restante dos outros países. Então eu tenho reuniões semanais com um grupo de criação da Alemanha, baseado na Alemanha, mas que envolve todos os players, e mobilidade é um assunto que a gente discute à exaustão. E tem que se preocupar, né, Daniel? Eu vi você conversando tanto com o Capurus quanto com o Silvio. Pô, a nova geração não vai querer carro, vai querer só usar compartilhado, Uber e o que quer que seja. Sim, imagino que a gente vá caminhar, mas para um modelo híbrido, porque também tem muito principalmente filhos de amigos da minha geração que tem gasolina na veia, que tem aquela vontade de ter, que gosta de veículo. Eu sou um apaixonado. Então, eu gosto de carro, gosto de saber sobre carro, gosto de procurar novidades, assistir. Então, eu imagino que perfis nossos ainda existam, mas a gente tem que estar atento à modernidade, porque a gente não vai escapar, a gente vai viver. Imagina quem disse que o Uber era algo passar que não ia acontecer. Tá aí o exemplo do que a gente pode levar em consideração uma situação como essa. Então, tá atento ao que vai mudar em relação à mobilidade, sem dúvida. Eu estava discutindo com o marketing nesses últimos dias, como é que vai ser, então, um veículo autônomo? Quem que é o responsável pelas informações num acidente? É quem está conduzindo?
É o governo porque está controlando a via? É a empresa dona do veículo? Quem é a seguradora? Quem é o responsável pela informação? Quem vai vistoriar esse carro a cada devolução? Então eu paro de usar, eu ponho na rua, estaciono e devolvo. Mas e se eu ralei o carro? E se eu bati o carro? Quem é que vai olhar? Quem vai fazer a vistoria para o próximo? Vai saber. Vai ter uma auto-vistoria? Vai ter uma auto-vistoria antes de eu entregar o carro, então eu tiro foto, eu faço um vídeo, eu checo a quilometragem, eu envio para a empresa dona do veículo. Como é que tudo isso vai se movimentar? Essas discussões estão avançadas lá na Europa, e o fato da gente poder ter acesso a todas essas informações nos põe um degrau à frente para essas mudanças. Porque, sem dúvida, o mercado se modifica primeiro fora e depois a gente acaba trazendo essas novas culturas para o país. Mas acredito que vai mudar muito a nossa maneira de ver o mercado. Vai mudar agora, né, Daniel? Assim que acabar a pandemia, não seremos o mesmo mundo, o mesmo país e o mesmo mercado. Então, acho que a gente tem que estar extremamente atento para trazer novos serviços e novos produtos para esse tipo de modelo de mobilidade. Dizem que eu fiz essa pergunta nas 20 lives que eu fiz. Bora. Já até sei o que vem. Vocês que fazem avaliação também, né? Vocês acabam fazendo hoje uma vistoria e acabam avaliando o valor, né? Avaliando o carro. Você já tem dados hoje, hoje é dia 7, né? No dia 7 de maio, o quantos carros já desvalorizaram ou não desvalorizaram e se eles vão desvalorizar nos próximos meses? Pergunta do milhão. Ainda não tem é muito recente, a gente não tem essa informação ainda, o mercado ainda não se acomodou, eu acho que vai ter essa acomodação. Eu assisti com bastante cuidado, principalmente a live do Capurusco lá, da Volkswagen, ele colocando as informações ali. Estou de pleno acordo com ele, principalmente em relação ao que o mercado é atrelado e quanto ele se acomoda. Vai ter vão existir muitas campanhas das montadoras para desovar estoque. Agora a Selic baixou para 3, então a taxa de juros deve despencar, sim. Mas parte do carro, das peças é importado. E o dólar está batendo 6. Então isso vai puxar. Refletir. E aí o seminovo puxa na mesma pegada. Porque você tem que avaliar bem o veículo do consumidor, senão ele não troca. E aí para você avaliar bem, você tem que pensar por quanto você vai vender esse veículo no mercado. Então acho que essa acomodação ela vai ser natural. Eu não imagino grandes saltos, eu não acho que um carro que valia 50 vai passar a valer 40, vai passar a valer 38, a não ser aquelas situações que você falou na semana passada com o Rodney, de devolução, de retomado, de gente que vai precisar fazer troca com troco, de gente que vai precisar devolver o veículo para poder fazer capital e investir no próprio business ou para o que quer que seja. Então isso sim, isso eu acho que vai trazer para outros patamares, porque devolução amigável, o trabalho que a Mais Que Cliente faz super bem, de ajudar os bancos a poder negociar isso e principalmente o consumidor a ter uma devolução justa, correta para ele. Eu acho que isso sim, isso vai ter um reflexo com certeza, porque o mercado vai estar diferente. Mas sou da opinião do Capurusco que isso vai se acomodar naturalmente em preços entre novo e seminovo. Mas, por enquanto, a gente não tem essa informação não de quanto reduziu ou se reduziu. Então, você é meu 20º entrevistado que de fato, que nós não sabemos essa resposta. Ontem me ligou um banco, um diretor de um banco, que eu já trabalho há muito tempo. E aí, Daniel, caiu o preço? Falei, cara, é uma questão de apetite, né? Quem está precisando de grana, se um banco está com muito estoque, se uma locadora vai queimar o carro, eu não acho que ainda ninguém vai queimar nada. É minha opinião. Eu acho que ainda nós estamos na etapa de saber o quanto isso vai durar, para saber se você vai queimar ou não o estoque. Uma pessoa física que está passando uma necessidade, talvez, perdeu o emprego, ele vai queimar o carro, talvez um carro de 20, ele venda por 17, 18. Mas ainda... eu também concordo com você e concordo com todo mundo que falou aqui. É um chute, nós não sabemos o que vai acontecer, mas que tudo quanto essa pandemia vai demorar, né, Raj? Tudo isso depende de quanto isso vai demorar. E o quanto apertar o calo da pessoa, né?
E o tamanho do nosso buraco ainda não tá determinado. A gente não sabe o quanto isso ainda vai para baixo, se a gente já atingiu o limite, se ele ainda vai se perdurar. A gente está vendo estados do norte do país sofrendo absurdamente por conta da falta de estrutura para atender as pessoas. Então, lockdown em diversas cidades. E a gente sabe que a falta de cultura, a falta de instrução de boa parte da população brasileira leva ao desconhecimento, leva ao risco. Então, eu estava vendo hoje, acho que era Belém, que era o primeiro dia de lockdown, e a feira Ver o Peso, se eu não me engano, lotado de gente lá dentro. Então, acho que não é maldade, mas é uma falta de cultura mesmo que leva, de informação, que leva o povo a tomar determinadas atitudes. Mas entendo também que é difícil você se colocar no lugar, né? Nós estamos aqui com a internet funcionando, com acesso à informação, com geladeira cheia, mas como é que você fala isso para quem não tem essa condição que a grande minoria da população tem? Precisa sair, precisa trabalhar, precisa trazer dinheiro para dentro de casa. E é difícil essa conta, né? Saúde versus economia, que é o que a gente está discutindo exaustivamente entre as autoridades e que não se sabe. Então, eu concordo com você. Enquanto você não souber o tamanho do buraco, do rombo que a gente vai enfrentar, tomar decisões é algo que você pode incorrer em erro. Então, primeiro precisa entender o que vai passar. E a gente já discutiu isso, né, Daniel? Eu vi você conversando com alguns interlocutores. É um evento que não tem exemplo no passado que a gente possa utilizar. Lá atrás tem histórico, a mesma né? situação e saímos. Exatamente. Então, como é que a gente tem que se precaver, né? Eu gosto da frase: você reza pelo melhor, mas se prepara para o pior. Vamos torcer para que nada aconteça, mas vamos nos preparar para o de pior que vier acontecer. Raj, voltando em perguntas aqui, tem uma pergunta do Celso. Celso é nosso... Ele fez uma pergunta interessante aqui. Se eu tenho uma pequena colisão no meu veículo e fiz a reparação em uma autorizada, por que cravo o histórico de reparação? Não vai contra as próprias seguradoras? O que faz? É boa. Daniel, posso te pedir um favor? Travou a conexão, você pode repetir para mim, por favor? É o Celso, né? A pessoa que fez a pergunta. Isso, foi o Celso. Se eu tenho uma pequena colisão no meu veículo e fiz a reparação em uma autorizada, por que cravo o histórico de reparação? Não vai contra as próprias seguradoras? O que fazemos para resguardar? Tá. Esse histórico de reparação, hoje, por exemplo, as empresas de vistoria não têm acesso. Se você comparar com o mercado americano, acho que você conhece tão bem quanto eu lá, a Carfax, por exemplo, que é a líder no mercado, lá é que nem Bombril, né? Você vai comprar um Bombril, lá você vai tirar uma Carfax. Todo mundo tira esse laudo, essas informações para uma troca, um negócio veicular. Aqui a gente não tem acesso a essas informações, então só as seguradoras ficam com elas não disponibilizam para vistoria. Agora, concordo com você que essa informação tem que ser tratada de maneira correta. O fato do cliente ter feito, o veículo ter sofrido algum tipo de reparo dentro de uma concessionária estruturada e com todo o cuidado, não deveria, não deve em diminuir absolutamente nada a precificação do veículo se aquilo não teve estruturalmente, não mudou nada na condição do carro, né? Então não faz o menor sentido. Mas danos de pintura, informações das seguradoras não passam para a gente. O que a gente pega num DECRA garantido, numa cautelar, sim. Aí eu consigo, através de micrômetro, através de ferramentas, é original ou não, se ela foi refeita, como que ela foi refeita, se ela foi bem refeita, uma longarina, uma outra peça foi trocada, através de todas as medições do veículo. Isso a gente consegue fazer. Mas a informação que ficam com as seguradoras, essas informações não vêm para a gente. Entendi. Uma das coisas que eu falo para todo mundo de vistoria, eu tenho amigos nas empresas também, você sabe o quanto nós em leilão sofremos com o crivo, muitas vezes eu quis matar vocês, mas hoje eu acho que a gente está tentando uma regulamentação nisso, eu acho que
essa cultura nossa de vender o carro com vários... quando eu falo com vistoria, com histórico, é muito importante. Mas uma das coisas que muito me incomoda, Raj, e aí eu vou falar como consumidor, muitas vezes a gente tem tantos players no mercado de vistoria, muitas vezes alguns não muito sérios. A gente sabe que o carro aprovado por uma empresa pode ser recusado por outra. Por que isso acontece? É erro operacional ou falta de regulamentação? E mais do que isso, eu acho que cabe a DECRA, cabe nós do mercado automotivo ajudar a regulamentar, porque isso é uma coisa que muito me preocupa. E o quanto eu vejo um cara vai numa empresa de vistoria e fala, meu carro está zerado. E aí quando ele vai fazer numa outra, não aparece. O que você acha de tudo isso? Vamos lá. O mercado não é regulamentado, como você colocou, não existe uma regulamentação, o governo não regulamenta, olha, uma vistoria regular tem que ter esses itens checados dessa e dessa forma. Ele se autorregulamentou. E você bem colocou, tem empresas sérias, tem empresas não tão sérias, tem empresas tão sérias quanto a DECRA no mercado, não tenho a menor dúvida, e tem empresas não tão sérias. Então, você se depara com situações, até porque existe muita fraude nesse mercado. Quer dizer, você pode pagar um vistoriador por fora para esse camarada aprovar o veículo e passar de uma maneira irregular, e aí quando você vai atestar, você vai fazer, uma empresa mais séria vai fazer uma vistoria, você vai ver que aquilo não poderia ter passado em hipótese alguma, porque está colocando em risco não só o consumidor, mas o bem que ele comprou. Agora, em relação a leilão, Daniel, vou voltar só no assunto da regulamentação. Acho que faz todo sentido. Acho que a gente tem que puxar isso para o mercado através do lobby, o lobby oficial, o lobby correto, né? Junto aos órgãos competentes, para que a gente pudesse regulamentar isso como uma ECV. Quer dizer, quem pode fazer vistoria é quem cumpre A, B, C, D, tem estrutura para isso, tem resguardo para isso. Numa situação de irregularidade, qual que é a solvência da empresa para poder bancar um sinistro em cima de fez um serviço incorreto ou encontrou uma fraude? Como é que você garante que a empresa vai conseguir bancar? Como é uma seguradora? Como as seguradoras são determinados procedimentos. E completando, eu já iniciei algumas conversas bem interessantes com o Vicente, seu amigo, falando sobre leilão exclusivamente. Ele encomendou com a gente que montasse alguma coisa específica para o mundo de leilão. Estava bem avançado as conversas. Obviamente, a pandemia deu uma segurada no que a gente estava discutindo, mas pós-crise, não tenha dúvida que a gente vai vir com novidade específica para o mercado de leilões. Bem bacana. Isso é um desejo. Na época, o Mário Cássio, que estava na DECRA, quantas reuniões eu fiz com o Mário em relação a isso. A gente pouco avançou. Hoje nós vendemos, para todo mundo entender, né? Nós vendemos carros de banco e carro de banco não tem um problema significativo por simplesmente ser um carro de banco. Então a nossa luta é para mostrar para todo o mercado que esse carro é um carro bom. Muitas vezes é um carro de uma entrega amigável que tem 1000 quilômetros. Então a gente tem sofrido muito com isso. Minhas primeiras lives eu fui atacado por haters do Crivo, que compram e que tem tudo. Que aí eu falo que assim, nós, empresas sérias, precisamos... Ó, o Vicente aqui, ó. Nós precisamos regulamentar isso junto à associação. Eu tenho falado com o Vicente todos os dias, não, mas quase todos os dias em relação a isso. Nós precisamos melhorar essa cultura. E quando eu vejo empresas de vistorias que não são sérias, como a gente vê leiloeiro que não é sério, como a gente vê, o mercado tem que agora, e aí eu vou falar com muita tranquilidade, eu acho que vai ter uma separação do joio e do trigo. Eu não tenho dúvida que vai ter uma separação. Muitos não vão aguentar. E essa pandemia, infelizmente, vai acabar com um pouco disso daqui, porque nem todo mundo vai aguentar. Claro que não é um desejo meu, mas o desejo é que a gente tenha empresas sérias que possam ajudar nisso.
Se eu tivesse gravado um discurso, uma reunião que eu tive esses dias com as seguradoras, exato, mas quase com todas as palavras, exatamente o que você referiu. Nós não combinamos isso, para todo mundo ficar claro para todo mundo. Nós não combinamos isso, combinamos esse assunto. Realmente concordo com você, não é um desejo de ninguém, mas um dos pontos que não só o nosso mercado, mas que os empresários, e aí a gente pode utilizar outros momentos de crise como exemplo, tiram de momentos de crise sair mais fortalecido, sair melhor, sair mais forte, pensar fora da caixa, ser criativo ao máximo e melhorar o mercado. Procurar regulamentar o mercado, aprender com os erros. Tá bom, agora a gente diminuiu, temos players mais sérios ou restaram players que eles são mais competentes e mais sérios do mercado. Então vamos arrumar isso de uma forma correta para o mercado, para ser bom para todo mundo e principalmente pensar no consumidor final. É ele o nosso objetivo, é ele a roda gira, é ele que movimenta o nosso mercado. Então ele precisa ter segurança, ele não pode por uma lenda urbana ou por ouvir dizer, não, carro de leilão, então nem quero porque lá está escrito leilão. Não, você precisa investigar. Até a informação de leilão pode trazer garantia para você, porque esse carro foi periciado, foi vistoriado, foi comprado, foi pago. Então tem um valor de mercado. Não tem a menor dúvida, a gente tem que colocar a mão, e se não partir de nós esse tipo de ação, com certeza não vai vir de mais ninguém. Então, concordo com você. É o momento ideal para a gente tomar a rédea do negócio. Sem dúvida. E eu acho que até uma questão, e eu não quero polemizar essa questão do leilão, porque eu nem tinha falado nada isso para o Raj, mas assim, a regulamentação já de carros de financeira, a lei da busca e apreensão, ela já não diz mais que a gente precisa vender o carro em leilão. Então, eu entendo, se não tem leilão, não tem edital. Então, eu posso vender esse carro com uma venda direta. Claro que eu preciso ter o histórico dele, eu preciso ter a avaliação dele, eu preciso ter... Então, assim, e os bancos, Raj, cada vez mais estão fugindo de uma parte de leilão. O Vicente, que é meu parceiro, meu amigo, a gente criou, acho que você viu, a gente criou a Auto2You. Auto2You justamente cada carro vai para o seu canal. Carro que tem que ir para leilão, vai para leilão. Carro para plataforma, vai para plataforma. Vai para mais cliente, vai para um hall. A gente criou um leque de produtos que cada carro tem um lugar. E eu vou falar hoje honestamente para você. Justamente eu criei isso depois de conhecer a Cox, depois de trabalhar com a Cox, de ter um menu para fugir do crivo. Para fugir e para ajudar os bancos a vender o carro melhor. Nós tivemos que gastar muito dinheiro, ninguém imagina o tanto esforço que a gente fez, e eu quero dizer aqui, eu não estou culpando as empresas de vistoria e nem de avaliação e nem de fornecimento de dados, mas nós tivemos que criar um leque para os bancos, porque eu comecei a ver o mercado definhando, os bancos ficando muito, para falar o português claro, muito puto. E eu falei, uma hora nós não vamos ter mais o serviço. Então, não só nós, o Vicente, vocês, garagem de conhecimento, esse monte de gente que está trabalhando para poder ajudar o mercado, para a gente regulamentar, mas de fato a gente tem feito in-house. Eu fazendo a minha parte, a Decra fazendo a parte dela, está na hora de a gente se unir um pouquinho e criar para o mercado algo novo. Depende da gente, que nós somos influenciadores, né, Raj, a mudar esse mercado. Desculpa o meu discurso aqui, mas é importante deixar claro isso. Concordo 100%. Eu acho que, como eu falei no final, se a gente não tomar a rédea do negócio, fica ao Deus dará, e aí as empresas não sérias de mercado acabam tomando conta e transformando o negócio, pontuando o nosso business de maneira incorreta. Aí que vem o problema, aí que vem a fraude, aí que vem a falta de confiança. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar, acho que tem pessoas sérias, inclusive nos órgãos públicos, em que a gente pode, inclusive, sentar, conversar. A Decra faz um trabalho desse junto aos Detrans, a Denatran, Contran, no Brasil todo, através de uma área específica da empresa, para poder prestar
essa influência junto a eles de dizer, precisa de regulamentação. Se a gente não tiver regulamentação, fica ao Deus dará, e aí é porta aberta para o mau empresário, para a empresa. E quem sofre isso no final é o consumidor e são os players que precisam fomentar a venda de veículo, de banco, de financeira, de onde quer que seja. E eu quero aqui também firmar, né, meu compromisso contigo. A gente tem algumas parcerias que a gente está fazendo com a Big Data, que é uma empresa que a gente tem de Big Data em veículos. Acho que você conheceu o projeto, Mais Que Cliente, Garagem do Conhecimento e Carros Club, o próprio leilão, de a gente se dar a mão realmente para a gente apresentar para o mercado algo diferente. Então, quero me colocar à disposição de vocês para a gente tentar mudar esse mercado junto com pessoas sérias. Não, te agradeço. Eu tenho feito vídeos, né? Reuniões por vídeo com todos os franqueados do país. E a gente tem comitê de crise, comitê comercial, comitê de todos os assuntos de marketing que a gente trata. E um dos pontos das últimas reuniões em que a gente discutiu é como pensar fora da caixa, como sair do trivial, como oferecer e trazer para o mercado soluções criativas e que sejam funcionais. E o que eu passei para eles era, não esperem milagre de um único player, de uma única pessoa. A gente tem que construir isso em conjunto, buscar parceiros sérios no mercado que vão ter visões diferentes da nossa para que a gente possa discutir em fóruns, do que quer que seja, e trazer e construir algo que seja funcional para todo mundo. Porque as visões e as características do nosso mercado são únicas. Então, se eu não discutir com você, se eu não discutir com o Itaú, com o iCarros, com o Garagem, com os nossos parceiros, de que maneira a gente encapa isso e leva para o mercado soluções criativas, primeiro, a gente demora muito mais. E segundo, a gente pode não ser completo, não trazer exatamente o que o mercado precisa. Porque vocês têm uma visão diferente, que é complementar. Vicente a mesma coisa, e Carros a mesma coisa, Bonzo a mesma coisa, e a gente precisa colocar isso, como você mesmo disse, se dar as mãos e trazer isso num formato que seja muito bom para o mercado, que seja apto para o mercado. Sem dúvida. Raj, para a gente encerrar aqui, a gente tem mais 4 minutos, eu vou fazer 2 perguntas. Você vai tentar responder como o Insta fecha às 9 em ponto. Primeiro, quero te agradecer pelo teu tempo, para a discussão. Tudo aqui passa rápido, eu tenho me divertido. E quanto é bom a gente estar perto de pessoas que a gente aprende. Obrigado por me ensinar hoje, obrigado por tudo que você tem feito nesse mercado. Mas eu vou te fazer 2 perguntas. Qual o futuro da vistoria no mundo? O que você tem ouvido? Sem assustar os teus franqueados, eles podem ficar... Mas eu queria que você fosse realista. Qual o futuro da vistoria no Brasil e no mundo? E segundo, qual a tua palavra de ânimo para quem está vivendo esses dias, para os teus franqueados que estão fechados? Qual é a tua palavra aqui de 2 perguntas? Vistoria no futuro e uma palavra para os teus franqueados, para todo mundo que está ouvindo aqui. Joia, Daniel, vou tentar ser o mais sucinto possível por conta do tempo. Antes de encerrar, então, queria agradecer imensamente. Vai ter 2 minutos. E elogiar de público as tuas... elogiar de público as tuas ações, a tua atitude, você do grupo DNR, das pessoas que trabalham com você. Eu conheci algumas delas e, só pessoal sério, muito dedicado àquilo que faz. Então, parabéns pela iniciativa e por um momento como esse tomar esse tipo de atitude. Futuro da vistoria. Vistoria, obviamente, ela não vai acabar, ela vai continuar existindo. Nosso mercado precisa disso, ela vai se reinventar, ela vai mudar o modelo, ela vai ser através de aplicativo, ela vai ser através de link, ela vai ser através de presencial. As seguradoras precisam disso, a grande maioria delas com quem eu conversei, Raj, as vistorias vão continuar existindo. Uma parte pequena do que a gente precisa vai ser através do digital, mas a grande parte, até porque você precisa olhar a estrutura e tudo do que a gente olha em veículo, vai continuar existindo. Então ela não vai acabar. Nós vamos se reinventar, não tenha dúvida. A gente vai trazer muito mais produto, muito mais serviço para o consumidor e fazendo aquilo que você fez com os canais. O produto certo para o player certo no local certo. Essa é a saída.
E para a nossa rede de franqueados, a mensagem que eu já tenho passado no dia a dia é: o momento é dificílimo, ele não é difícil. O momento é delicadíssimo para que a gente está vivendo. Mas a gente não vai deixar ninguém na mão, a gente não vai deixar ninguém para trás. A Dekra tem condição de sustentar esse mercado por um longo período e não vai deixar ninguém na mão, e nós vamos estar vivos assim que isso acabar, não tenho a menor dúvida. E mais forte, e mais experiente. Com certeza.